Bom dia, gente. Hoje eu irei fazer a correção da atividade sobre relato pessoal. Então, quem fez, corrige, confira as suas questões. E quem não fez, faça e registre no caderno, ok? Pronto, então, só aqui para relembrar, o relato pessoal é um texto em que você vai escrever sobre alguma experiência do seu cotidiano. É algo que você vai falar da sua vida, algo que aconteceu no dia a dia. Quando você está numa roda de conversa com alguns amigos ou pessoas da sua família, é sempre comum, né, se falar sobre alguns fatos da vida da gente. Então, relato pessoal é isso, é algo que você conta sobre você, o que aconteceu com você. Pronto. Então, para responder a questão, é necessário ler o texto Longo Caminho até a Escola. Esse texto fala sobre a menina Amesilda. Então, eu vou ler o texto para que na hora de responder a atividade, saber pesquisar o que está pedindo. Então, vamos ler. Meu nome é Amesilda e sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua quando eu era ainda pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude. Mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir para a escola. É um caminho estreito de terra onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro do Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar, só para ver a mulher aplicar a injeção. Aquela seringa brilhando, mas de tomar eu não gosto não, só de ver. Então esse texto, ele foi retirado do livro Crianças do Brasil, escrito por José Santos. Mas o José Santos, ele assistiu um vídeo, né, da Amesilda contando esse relato da vida dela. Ele foi e escreveu sobre isso. Então, para responder às questões, é necessário ler o texto. Então, vamos aqui agora para ver se vocês responderam corretamente. Então, na primeira questão diz, leia o texto Longo Caminho da Escola para responder às questões. Então, na letra A diz, escreva o nome da cidade onde a menina mora. Então, está pedindo o nome da cidade, que é Ananindeua. Alguns alunos colocaram Pará ou Belém. Pará é o nome do estado e Belém é a capital do estado do Pará. Ananindeua é uma cidade que fica próximo de Belém, entenderam? Na letra B, está pedindo para escrever o nome da escola de Amesilda, que é José Marcelino de Oliveira. Letra C, escreva o nome do bairro onde a menina mora, que é Maraguari. Na segunda questão, está perguntando na letra A se a Amesilda é um personagem real ou imaginário. Então, se eu estou falando de um relato pessoal, então ele é real. Letra B. Os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor?
Se a personagem é real, então o que ela falou sobre ela no relato é real também. Terceira questão. Na terceira questão, está aprofundando mais o estudo na língua portuguesa e está explicando o que é narrador. Então, narrador é quem conta a história. E há dois tipos de narrador, desculpa. Narrador personagem, que é quando ele participa da história como personagem. Ou narrador observador, quando apenas narra os fatos vividos pelo personagem. Então, o narrador desse relato, que é a Mesilda, é um personagem, um narrador personagem ou um narrador observador? Então, se a Mesilda faz parte do relato e ela está contando um relato sobre a vida dela, então ela é um narrador personagem. Pronto. Também era para produzir um texto, né, um relato. Então, relato, eu coloquei aqui algumas dicas. A primeira coisa que vocês deveriam fazer é dar um título ao seu relato. No primeiro parágrafo, vocês iriam escrever o nome e onde mora. No segundo parágrafo, escrever sobre a sua família. E no terceiro parágrafo, escrever sobre sua escola e amigos. Eu escolhi aqui a produção da coleguinha de vocês, Ana Luísa Medeiros Pereira. Ana Luísa fez exatamente como eu pedi. Primeiro, ela colocou um título que é Minha Vida. No primeiro parágrafo, que começa bem aqui, ela deixou a margem do texto, parabéns para ela, para mostrar que aqui é o primeiro parágrafo. Então, ela falou sobre o nome dela e onde ela mora. Então, eu me chamo Ana Luísa e moro na localidade de Correguinho dos Silvas, município de Bela Cruz. Nesse primeiro parágrafo, é importante destacar que quando não cabe a palavrinha na linha, bota um tracinho separando a sílaba e continua do outro lado o resto da palavra. A Ana Luísa também, colocou aqui o nome dos lugares onde ela mora. Então, é importante destacar que quando é nome de lugar, tem que ser com letras maiúsculas. No segundo parágrafo, vocês vê que tem um pontinho, bem clarinho, mas tem. Aí, o segundo parágrafo, outra margem, muito bem. Então, agora ela vai falar sobre quem? Sobre a família dela. Moro com minha mãe, meu pai, minha irmã. Ponto. Adoro minha família. Então, aqui ela poderia até colocar um ponto de exclamação, porque ela está, assim, demonstrando o amor dela pela família. O terceiro e último parágrafo, ela também deixou a margem. E sempre um abaixo do outro. Vocês estão vendo? Eu, o moro e agora o estudo. Pedi para falar sobre a escola e os amigos. Vamos ler aqui o que a Ana Luísa escreveu. Estudo na escola José Lopes da Silveira, na localidade de Lagoa Seca, também em Bela Cruz. Ponto, mas é corrente, porque ainda ela vai falar, sobre o mesmo assunto no parágrafo. Espero que essa pandemia acabe logo, pois estou com muita saudade dos meus amiguinhos e professores. Ponto final. Também é importante destacar que o começo de cada parágrafo tem que ser com letra maiúscula. Aqui o E maiúsculo, M maiúsculo, E maiúsculo e tá aqui o ponto corrente, que ela ainda vai continuar falando no mesmo parágrafo que eu pedi, ela também escreveu com E maiúsculo. Muito bem. É importante que ela também colocou as vírgulas nos lugares certos e ficou bem fácil compreender o texto dela. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a atividade e tenham feito uma produção tão boa quanto essa da Ana Luísa, tá bom?
Tem alguns que tem muita dificuldade, é bem compreensível, mas aos poucos vocês vão aprendendo. Então, na próxima produção, quem não deixou margem de parágrafo, quem não escreveu o início com letra maiúscula ou alguns sinais de pontuações não colocou, então vai ficar mais atento para na próxima produção fazer corretamente, ok? Tchau e um beijo para vocês.